Muito bem, professor Cortella. A gente já conversou nessa temporada sobre os avanços e os desafios da inteligência artificial. E hoje o nosso tema é também sobre uma inteligência, mas que os robôs ainda não têm e vão demorar um pouco para ter, Ah, né? é? Eu acho, porque é a inteligência emocional, Puxa, que coisa. que é uma grande fúria do mundo, porque a gente percebe que cada vez mais o diferencial do ser humano é, de certa forma, se tornar mais humano, né? Isso que vai deixar a gente com um diferencial competitivo até no mercado de trabalho, na vida, nas relações com outras pessoas, né? Uma busca por uma humanidade que tem a ver com essas habilidades que estão relacionadas à inteligência emocional, que é um tema quente, é um tema que as pessoas debatem muito, tem a ver com o futuro da educação também, que a gente Também. já tateou também em outro programa. Você acha que você tem inteligência emocional? Tem que ter, né? Todas as pessoas têm, só que ela não é refinada sempre nem o tempo todo. Afinal de contas, não é uma carência. O que se pode ter é desinteligência emocional, quando a tua emoção ela ganha uma rota equivocada. Mas nenhum e nenhuma de nós é privado, né, de emoção. A inteligência em si, emocional entendida desse modo, seria ter a capacidade de lidar de modo harmônico com as emoções que estão em nós. As emoções não são sempre positivas. A ira é uma emoção, a raiva é uma emoção, né? A agressividade ela é uma emoção, assim como é a alegria, assim como é o afeto, assim como é a capacidade de empatia. Por isso, quando se pensa em inteligência emocional, é a gente ultrapassar, e é até curioso, né, Pedro? Ultrapassar o cartesianismo, né? As pessoas que se opõem a uma percepção da vida exclusivamente racional chamam de cartesiana. Porque Descartes, como você sabe, ali no século XVI, na sua obra, o filósofo Descartes, dizia que o pensamento é o fundamento da ação e da percepção humana. Contra ele, mas embora eles não tenham convivido diretamente, o pensador francês também, Pascal, que diz, se algo escreveu um dia, que é muito forte, em que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Olha só, o coração tem razões que a própria razão desconhece. O caminho cartesiano é um caminho da racionalidade pura, do controle contínuo da emoção, de não admitir em nenhum momento que isso perturbe, né, a nossa atividade, mas a inteligência emocional é não descartar as emoções e trazê-las para nós. Quando você pergunta se eu tenho, né, inteligência emocional, sem dúvida. Agora, eu não tenho clareza se uma inteligência artificial não teria, porque ela será capaz de simular uma emoção. Isso. E eu também. Portanto, ela terá essa característica humana. Eu posso simular, fingir. Posso fingir afeto, posso fingir raiva, posso fingir empatia. E parece que já se consegue, que algumas das inteligências artificiais, que elas tentem nos enganar com isso. A grande diferença é que nós somos capazes de fazer com que ela faça isso, e até o momento ainda ela não é capaz de fazer com que eu faça isso. Até o momento. Mas o que no dia a dia você entende como inteligência emocional? Para mim, quando eu vejo esse termo, eu sempre penso em alguém que é talvez um pouco mais neutro, um pouco menos explosivo, talvez alguém que tenha uma capacidade de empatia muito grande, é uma pessoa inteligente emocionalmente, alguém que está menos afeita a sobressaltos Talvez. emocionais. É isso. Por exemplo, existe um machismo implícito nas nossas relações, né? Não eu e você só, mas nas nossas relações como sociedade, que dizem que mulheres têm menos inteligência emocional do que os homens, mas em vários aspectos elas têm muito mais. É quando Porque se usar a ideia de controle controle emocional. isso poderá ser ofensivo sempre. Exato. A ideia de inteligência ela é bem repartida. Aliás, voltando ao Descartes, ele dizia que a coisa mais bem distribuída no mundo é o senso comum. Sim. Isto é, aquilo que nos identifica. Mas quando você fala de uma vida regrada, de uma capacidade de controle, talvez estejamos falando muito mais não da inteligência emocional, tal como eu entendo, certo? Mas da capacidade de gestão emocional. Isso, gestão emocional. Porque de onde vem esse machismo de conversas com outras pessoas, homens e mulheres, que preferem no mercado de trabalho, por exemplo, ser chefiados por homens do que chefiados por mulheres, né? As pessoas não gostam
no senso comum de serem chefiados ou liderados por mulheres por uma falta de controle emocional, eventualmente, que elas possam ter. Ou seja, uma visão preconceituosa, machista. Que não vale sempre. Mas que está enraizada em muitas das nossas relações de trabalho até hoje, né? Nós conversamos na primeira temporada da Grande Fúria, como a minha experiência é diferente, não porque eu seja especial, claro, mas por causa da minha atividade. Eu passei a vida na área de educação escolar, e na educação escolar a predominância feminina, na chefia, na gestão, ela é majoritária. Mas como era na reitoria da universidade? A primeira reitoria mulher no Brasil foi na PUC São Paulo, onde eu dei aula há 35 anos. Certo. A primeira vez que uma pessoa é eleita, atenção, uma pessoa é eleita no Brasil, foi uma mulher, professora Nadir Gouveia Kfouri. Mas entre os subordinados de maneira alguma. Não havia Não, porque na área de machistas? educação nós somos habituados já a essa questão. Né? Isto é, quase sempre era diretora da escola, era supervisora. O machismo se manifestou, por exemplo, durante a ditadura no Brasil, 64, 85, quando uma educadora, grande educadora, professora da Universidade Mackenzie, a professora Esther de Figueiredo Ferraz, ela foi indicada, já no final quase da ditadura, como ministra da Educação. E aí uma parte dos comentários, inclusive de quem estava no governo, era: agora sim, nós teremos uma educação mais avançada, não porque ela fosse uma boa educadora, não porque ela fosse uma boa e bem formada pessoa, mas a frase era: porque agora nós vamos ter uma educadora nata, alguém que cuida para que tudo seja cuidado. Isso sim é uma forma também preconceituosa, que é você atribuir a alguém algumas características que a filosofia chama de qualidades, né? Algumas naturezas que parecem que elas são marcantes, mas a noção de emoção, ela vai além dessa ideia de algo de controle, que precisa ser manietado. Mas a minha experiência no mercado corporativo, em redações onde eu trabalhei, né, como jornalista, é uma experiência preconceituosa com a chefia mulher, porque existe uma noção de menos controle emocional, menos inteligência emocional nesse aspecto. Na verdade, uma visão extremamente machista e preconceituosa. Você quer ver a marca mais forte disso? O fato de que a psicanálise, né, com Freud, no final do século XIX, ela nascerá. Freud era um médico, era um neurologista, e ele começa a estudar um fenômeno que é anterior a ele, que a ciência, desde o passado grego, não lidava bem, que é a explosão feminina. A explosão masculina também sempre existiu, mas a feminina era entendida como sendo uma patologia e não num sinal de virilidade. No homem era a personalidade firme, na mulher era o descontrole emocional. A tal ponto que os primeiros estudos de Freud são em relação a mulheres que foram chamadas de histéricas. Exato. Né? Histera, no grego antigo, é útero. Né? E, portanto, se supunha que a causa de um comportamento daquele descontrolado na emoção, ele adviria exatamente do útero em movimento. De que quem tem útero, né, seria uma pessoa que chegaria que é a menstruação. Ao descontrole. Seja lá o que fosse. Né, o próprio movimento uterino, histérico, né, ele daria essa condição. Por isso você tem razão, né, quando você lembra o quanto que esse modo preconceituoso, ele marca. O cinema trouxe isso, você e eu já falamos disso em vários momentos na vida, o quanto que era preciso, por exemplo, trazer uma mulher à razão. Exato. O cinema mostrava isso em vários momentos, que era você imaginar que uma mulher se descontrolava na hora do perigo, do risco, quase sempre gritando, né? E aí o mocinho, entre aspas, né, o galã, ele tinha que segurar a mulher de leve, olha que horror, e esbofeteá-la. Né? Dar um tapa no rosto para que ela voltasse a si, como se ela tivesse se perdido. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala de inteligência emocional, mais recentemente na nossa história, com essa retomada e esse reconhecimento desse machismo e desse preconceito, a gente passou a valorizar muitas características que são femininas na essência, como a empatia, o ato de cuidar, né, a atenção aos detalhes, as coisas que fazem a diferença hoje no mercado, que são características, podemos chamar assim, de femininas, talvez. Você concorda com isso? Sim, acho que o Goethe, ele tem uma clássica ideia: o eterno feminino está em retorno. Escreveu Goethe no século XVIII. Essa ideia, 18 para 19. Essa é uma ideia marcante, porque ela mostra o quanto que algumas características que foram moldadas culturalmente e geneticamente
né, dentro do mundo feminino, elas são bem-vindas também ao modo masculino de conduta. No campo corporativo, a noção de sensibilidade, como você dizia, capacidade de cuidar mais, de atenção àquilo que parece irrelevante, uma visão muito mais, né, de um processo mais ampliado. A ciência busca até explicar de onde viria essa possível distinção que fica melhor quando se soma, que fica melhor quando se agrega. Há uma brincadeira antiga, que não é brincadeira, que diz que, por exemplo, uma mulher é multitask. Isso. O feminino é multitask. O feminino não é exclusividade de mulheres. Eu conheci e conheço muitos homens que são muito femininos, sem que isso tenha a ver com orientação sexual. É o modo da atitude. Alguns dos melhores educadores que eu conheço, eles são muito femininos. Isto é, no sentido de conseguir realizar muitas tarefas ao mesmo tempo? Não só, também o carinho naquilo que faz, também a ideia de prestar atenção. Talvez a percepção mais forte para mim, Pedro, seja a adesão à noção de cuidado, de não descuidar, de não abandonar, né? E a gente brincava com essa noção de multitask há alguns anos, dizendo que, por exemplo, machisticamente, estou eu sentado lendo um jornal, né? Isso para pegar um tempo antigo, em que se pegava um jornal em papel. Sim. Né, e se lia. Para os que ouvem o nosso podcast e não entendem, jornal era um pedaço de papel que vinha as notícias todos os dias. Dividido em folhas. Dividido em editorias. Aí estou eu sentado lendo um jornal. Aí a pessoa, se eu for casado com uma mulher, por exemplo, ela fala comigo, eu abaixo o jornal e fico olhando ela falar. Ela para de falar, eu levanto o jornal. Ela fala de novo, eu abaixo o jornal. Se dizia uma mulher, porque mais inteligente, na multiplicidade, seria capaz de prestar atenção no choro da criança, olhar se tinha alguma coisa, né, queimando dentro do fogão do almoço que estava sendo feito, notar se toca a campainha, verificar se o telefone também está, e assim por diante. E ainda lê o jornal. Esta ideia de atividade sequencial, ela é mais masculina, se entende que o feminino é mais simultâneo. A ciência não tem uma noção muito clara disso, só se sabe que, independentemente de uma leitura machista, é assim em várias situações. Isto é, o feminino, e homens que aprendem essa característica acabam, né, tendo uma vantagem maior em várias instâncias, o feminino ele é mais multifacetado. Uma das interpretações mais curiosas sobre isso, da antropologia e da biologia evolutiva, é o fato de que, na origem em larga escala, a atividade de caça ela ficou mais voltada para os machos da espécie. E a caça exige que você tenha absoluto foco naquilo que você está fazendo, enquanto que outras atividades ficaram para a parte feminina, né, da humanidade na nossa história inicial. E que essa atividade de cuidado do lugar, de atenção às crianças, permitia uma multiatividade. Portanto, uma ação concomitante ao mesmo tempo. A nossa não. Não sei se isso é algo que está conectado à ideia de inteligência emocional. Qual a diferença entre controle emocional e inteligência emocional, então, a partir de tudo que a gente conversou? Por exemplo, estou eu conversando aqui com você agora e, sem querer, você mexe as pernas, porque nós estamos, né, encostados numa mesa, e chuta a minha canela. A minha intenção na hora seria pular sobre você se eu tiver com dor ou reagir de um modo bruto. Eu não faço isso. Eu, apesar de sentir dor na hora e até irritação de você ter feito isso, eu, como qualquer pessoa, na hora fico até um pouco irado, contraio o dente, e aí você diz, desculpe, eu digo, não foi nada. Isso é controle emocional, certo? Isto é, não admitir que os nossos instintos que estão em nós, que eles venham à tona sem que eu possa ter sobre eles algum tipo de gestão. Né? Outra coisa é a inteligência emocional. A inteligência emocional é o uso refinado das emoções, o uso aprendente das emoções para que elas sirvam também nas nossas ações. É diferente do controle. Né? O controle emocional é o que se supõe que se possa ter. É tão forte essa questão de controle emocional, diferentemente de inteligência, que até a legislação no campo do crime ou do modo, né, daquilo que não deve ser feito, no Código, né, Penal, prevê uma distinção em relação a uma ação que você faz movido por um estado de destempero. Isto é, se você age de modo bruto numa situação, mas a situação ela te marcou imensamente, isso é um atenuante.
Houve um tempo, inclusive, que havia uma... Olha que coisa horrorosa, que eu vou dizer, mais verdadeira. Houve um tempo que se dizia que se você fosse praticar usando uma arma, uma coisa seria você atirar em alguém usando um revólver, né, manual, isto é, que não fosse automático, em que você tem que puxar o gatilho e o cão da arma puxar outra vez. Outra coisa seria fazê-lo com uma arma automática. Da onde vem aí daí o horror? A suposição na automática é que você não teve controle, você encostou o dedo no gatilho e ele disparou vários projéteis. O outro, entre um disparo e outro, você poderia raciocinar. A ideia de controle é que nossas emoções, elas podem estar sob o nosso comando. Não necessariamente. Não é casual que a psicanálise tenha introduzido, aliás, a ideia daquilo que é o xiste, né, que é o ato falho. O que é o ato falho? Mas e a inteligência? A inteligência é você saber ler aquilo e lidar. Interlegere, você sabe, é ler dentro. Uma inteligência emocional é, em primeiro lugar, da onde a palavra é usada, para impedir que a gente fique só com a noção de inteligência racional. A operação técnica, a capacidade normativa, a estruturação, não colocar apenas... A absorção de conteúdo, de fatos, habilidades técnicas. Da formalidade. O emocional seria também compondo a minha inteireza aquilo que em mim, né, é algo que se manifesta. Né? Antes disso, tem uma citação de Aristóteles que diz: qualquer um pode zangar-se. Isso é fácil, mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, não é fácil. Tá no Ética Nicômaco. Pois é, olha que coisa boa. Que é um livro que ele fez pro filho dele. Uma coisa gostosa é que Nicômaco é o nome do pai do Aristóteles e é o nome do filho. E quando Aristóteles escreveu esse livro, ele escreveu para que o filho tivesse uma boa conduta, tivesse um comportamento reto, tivesse uma opinião certa. E ele é um livro sobre inteligência racional ou inteligência emocional? Ele é um livro no qual se coloca a razão como controladora da emoção. É um livro em que a ideia de ética é a busca da construção da paz política. Aristóteles é autor de uma expressão que é clássica de que o homem, o ser humano, né? O ser humano é um animal político. A noção de que o homem é um animal racional, ela é uma noção platônica. Platão, que é, aliás, mestre de Aristóteles estudou 20 anos com Platão. Foi aluno de Platão durante 20 anos. Platão dizia que o homem é um animal racional. Essa é uma ideia antiga, né, que os gregos traziam. Já Aristóteles dirá que o homem é um animal político. Quando Platão centra a percepção de que o homem é um animal racional, significa que a base na qual a nossa humanidade se apoia é a racionalidade. Aristóteles dirá que a base na qual a nossa humanidade se apoia é a convivência com outros. Polis, em grego, significa comunidade de vida. A palavra política significa viver com outras pessoas de uma maneira que seja harmônica. Essa harmonia desejada por Aristóteles, ela resultará em algo que dá um trocadilho delicioso em português. Porque o objetivo da política, ou seja, da vida junto, é que a gente use a razão e a emoção para o bom espírito. O viver bem e sentir-se bem, que em grego é eudaimonia, cuja tradução é felicidade. Mas felicidade no nosso idioma dá um trocadilho, que é felicidade, ou seja, a comunidade de vida que é junto. Quando Aristóteles levanta isso, né, dentro do texto, é provável que a referência dele seja que a emoção ela tem que ter também uma utilidade. Ela tem de ter o seu lugar. Esta noção da teoria dos lugares é antiga no aristotelismo, ou seja, tudo tem o seu lugar e tudo fica integrado nesse lugar para tudo ficar em ordem. Inclusive a explosão emocional, ficar zangado, partir para cima de alguém. Você vê que Aristóteles diz que virtualmente todos somos passíveis da ira. Virtualmente. A noção de virtude é muito forte. Virtude é uma força intrínseca, né? Você já me viu dizer, uma árvore está virtualmente contida numa planta. Uma fruta está virtualmente contida numa semente. Pois bem, as emoções estão em nós. Uma criança pequena, e você tem experiência disso por participar e ser, ela vai pouco a pouco sendo orientada na vida social a responder menos à sua emocionalidade exacerbada e mais a alguma racionalidade. Piaget estudou bastante, o suíço Jean Piaget, as fases e ciclos de uma criança para que se pudesse identificar em que momento uma criança, por exemplo, é capaz de perceber não só que aquilo é certo ou errado,
Porque a determinada idade, até determinada idade, ela não percebe. E hoje em dia ela só será ordenada. Hoje em dia é tão diferente a criação de filhos, principalmente nessa primeira infância, assim. Agora, hoje em dia, por exemplo, todo mundo sabe da fase do Terrible Two, né, que é a adolescência da primeira infância, né, quando a criança chega ali a 2 anos de idade, em que hoje, quando você é bem preparado, você já leu um pouco mais sobre isso, você entende que a birra ou o estresse, a explosão de energia que ela está manifestando ali, você não tem que conter. Você tem que acolher, entender, assim, que é muito diferente. Acolher e entender é diferente de admitir. Às vezes é um pouco admitir. Ou admitir para tentar entender qual é a fonte daquilo. Não só qual é a fonte daquilo, eventualmente não tem fonte. É o que ela está fazendo naquele momento que ela não controla. É muito claro que ela não controla. Não existe essa possibilidade de alguém não controlar a partir do momento que ela interage com outros humanos. É errado ela fazer. Ela fazer birra é compreensível, mas não é aceitável. Isto é, eu, pai ou mãe ou não adulto... é birra, aí que tá. Essa é uma mudança geracional então, também. Não, essa é uma mudança que ainda não foi trabalhada. Essa mudança pode gerar, né, a jovens ou adolescentes que entendam que aquilo é um direito e aquilo é só uma situação, uma circunstância. Não, é um jeito diferente, assim. Ela tem que entender que aquilo é... que nós, pais, que somos seres humanos que já passaram por um tempo de convivência na sociedade, podemos entender que aquele momento de explosão tem a ver com os hormônios em ebulição, com alguém que está em formação ainda, que não está pronto para lidar com certas emoções. Muito fácil imaginar que se atribua a biologia, a conduta e o comportamento. É muito fácil quando você diz o que eu posso fazer. É a natureza dela. É um argumento um pouco antieducativo, digamos, porque a educação é exatamente a condução por caminhos que tirem de um estado que é inadequado, ou porque é carente, ou porque ele é sem ciência. Não quer dizer que você aceita e que você incentiva esse comportamento, mas a forma de lidar com isso, você não vai responder a birra com uma bronca, ou com uma fala mais dura, ou com algo que gere ainda mais estresse. Tem que ter mais inteligência. Exemplo, exato. Se eu, quando criança, e é claro que eu não tenho memória disso que eu vou dizer, a não ser por relato, meus pais é que falavam isso. Se eu, como criança, entrava no estado de birra, meu pai e minha mãe imediatamente mandavam ficar quieto, né? E mandava, cala a boca, exato. Para de chorar, ou engole o choro, ou você pode apanhar, etc. Eu não fiz isso como pai. Apenas elevava a voz, mas eu não punha a mão. Num segundo momento, eu tenho certeza que você e teus irmãos, quando criam seus filhos, não ameaçam e tentam entender qual é a fonte daquela situação sem que ela produza, no pai ou na mãe, um estado de ira que dê o movimento, né, da brutalidade para cessar. É uma capacidade maior de escuta, para usar um termo, né, que veio da psicanálise. A possibilidade de ouvir melhor e ver de onde vem. Agora, há uma diferença entre compreensão e complacência. Um estado de birra, numa criança, num adolescente, num adulto, não é aceitável, porque é a pessoa te aterrorizando. Uma criança de 2 anos de idade é capaz de usar o terror também. Ela não é tola. Não é. É isso que, pelo menos, isso que estudos recentes e a psicologia mais Você acha que uma criança não manipula as emoções de um adulto? Você acha que ela não entende? Com 2 anos, há 2 anos não. de idade, que se ela fizer isso, é assim que virá? Com 2 anos, não. Com 2 anos, ela não tem consciência da forma... Ela pode estar fazendo aquilo, mas ela não está fazendo isso maleficamente para te induzir a fazer algo como parece ser. Né? Ela simplesmente está respondendo a estímulos que ela não sabe lidar. A gente está formando quando nós seres aprendemos humanos. a lidar? Conforme a gente vai crescendo, em outras etapas da infância. O nome infância. disso é inteligência emocional. Exato. Com o controle junto. Com o controle junto. A criança se autocontrolará na birra, você acha? Se autocontrolará na birra. Se ela for acolhida de uma forma amorosa, que você entende, você fala, ok, minha filha, eu entendo que você está frustrada por isso. Pelo menos é isso que é o orientado a fazer pelas psicólogas e psicólogos de hoje em dia. Quando você entende a birra, acolhe a birra, no longo prazo a birra vai diminuir. Ela não vai ser estimulada, entendeu? É um jeito diferente de lidar com o jeito que você lidava. Lógico. Que é o jeito que a gente lidou. E nós estamos criando humanos que não... A gente não tem essa experiência também. A gente não sabe. Aí. Pois é. E você não sabe, não pode afirmar que eles vão ser assim ou vão ser assado. De maneira alguma. Eu só sei como eles são.
Mas assim, o que eles são hoje não tinha isso. Eu vi outro dia... O que nós somos não Eu vi outro dia hoje. no mundo digital um pai fazendo uma coisa que eu achei maravilhosa. Não sei se chegou a ver também. A criança entra em estado de birra e começa a gritar e chorar. No supermercado? Não. Aquela do supermercado também eu vi, que ele simula. A criança faz isso e aí ele fala, pera aí, agora é a minha vez. Isso em inglês, tá falando. Agora é a minha vez. Aí começa ele a gritar e chorar, sentado. Falou, bom, parei, agora é você. E a criança olha um pouco espantada. Diz, chora agora, que agora é você que tem que fazer. E ela começa a chorar um pouco e diz, agora sou eu. E aí é ele que faz, como se aquilo fosse um jogo, e uma hora ela fica sem graça em relação àquela situação. Eu não sei se é uma das formas inteligentes de lidar. Uma criança supor que ela possa ter inteligência emocional levará à ausência de uma percepção de que a inteligência ela vem também da vivência. Da formação. Isso. E de uma vivência que ela não tem ainda. Não tem. Eu provavelmente não conseguirei, porque eu já tenho 70 anos, ver algumas crianças que agora estão sendo criadas, como é que elas serão aos 30. Certo? Mas um dia você me conta de um outro modo virtual para ver. Vou contar como é para a que... inteligência artificial que você vai se tornar. Não, mas esse é um dos pontos cruciais nessa questão da inteligência emocional, porque a gente já falou, inclusive, que o caminho da escola, o caminho da educação, ela vai sendo cada vez mais valorizando a inteligência emocional, né? As soft skills, as habilidades leves, que tem a ver com comunicação, com relações pessoais, com criatividade, com gestão de tempo e com pensamento crítico, né? Inclusive, uma das coisas que a gente mais incentiva nas redes sociais é o pensamento crítico. Eu não sei realmente como vão ser essas crianças daqui 30 anos, porque a gente não sabe como vai ser o mundo daqui 30 anos, né? E essas mudanças cada vez mais rápidas que a gente vive em sociedade vão trazendo para a gente a necessidade de focar em coisas que são mais humanas. Duas coisas. É a frase que eu digo sempre, que não é da minha autoria, mas que sempre leva a gente a pensar o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende muito dos filhos que nós vamos deixar para esse mundo. Isso significa que esse tem de ser um polo de atenção. Segundo, eu gosto muito, Pedro, quando você utiliza o termo em inglês, soft skills, mas eu não gosto de fazer a tradução como habilidades leves. Eu gosto de fazê-las naquilo que elas podem ter de sentido, que são habilidades refinadas, isto é, sofisticadas. O soft aí de sofisticado. Uma coisa sofisticada, ela não é necessariamente uma coisa petulante. Ela não é algo que está acima. Uma coisa sofisticada é aquilo que tem um refinamento maior. Eu vou usar um termo mais técnico, é aquilo que você tira a aspereza, que você tira a rudeza. Uma habilidade que você tira a rudeza, ela é erudita, né, sem a rudeza. Hoje, a ideia de formar também pessoas com soft skills, com habilidades sofisticadas ou mais refinadas, ela é decisiva. Porque a gente não pode deixar que as pessoas, especialmente crianças e jovens, na sua formação em casa ou fora de casa, que ela seja feita de modo duro, como se ela fosse só uma operadora, uma realizadora de tarefas. A percepção de criatividade, de autonomia, da possibilidade de uma ética consciente, dela decidir por si mesma, vem dela poder aperfeiçoar as maneiras como compreende. Então, entre as muitas pessoas que pensam o futuro, pensam o século XXI no longo prazo, você não acha que esse caminho de investir em inteligência emocional tem a ver com a indefinição que a gente tem sobre como vai ser o futuro? Porque, na minha visão, o que foi trabalhado muito no século XX, no século XIX, talvez era a habilidade técnica, a inteligência racional, a inteligência de você absorver... Cartesiana mesmo. Cartesiana, de você absorver coisas. Eventualmente, nos séculos ainda anteriores, a inteligência que gera... habilidade física até, né? A inteligência para você plantar, para você criar, para você fazer. E depois isso se evoluiu numa inteligência racional cartesiana de absorver conteúdo, absorver habilidades, ser uma pessoa melhor, né? Construir uma história dentro do mundo capitalista que seja baseada naquilo que você sabe e que você
que você faz no mundo. Agora, como, por exemplo, o Harari, que é um dos mais respeitados desses pensadores sobre o futuro, ele tem um livro que chama Implacáveis, que é voltado para o público jovem, em que ele diz que, em termos de educação infantil, a melhor aposta é focar na inteligência artificial, porque nós estamos entrando em uma era ainda mais agitada e volátil da história humana. Ninguém tem ideia, por exemplo, de como o mercado de trabalho e a economia estarão daqui 2 ou 3 décadas, que é isso que a gente está falando. Portanto, a gente não sabe nem que tipo de habilidade ensinar às crianças. Então a gente está voltando ao básico. A gente tem que ensinar algo que John Dewey, no primeiro momento do século XX, ensinou. A gente tem que ensinar a aprender a aprender. Quando você ensina a aprender, você oferece autonomia. Quando você ensina alguém apenas alguma coisa, a pessoa saberá aquela coisa. Se você a essa pessoa ensina também a como ela aprende, ela poderá por si mesma buscar o aprendizado. Eu não tenho nenhuma preocupação em relação ao futuro da educação de uma criança quando ela se tornar um adulto, se essa criança for ensinada a aprender por si mesma, não aprender de modo isolado, abandonado, mas ela ter a capacidade de buscar. Nós vamos falar cada vez mais em inteligência emocional, dado que o termo inteligência artificial vem crescendo, está no nosso circuito, e a ideia de emoção será, para nós, o lugar de segurar, de pendurar e dizer, bom, essa inteligência faz isso, mas ela não sente. Como se a gente resguardasse pra gente o que a gente tem que valorizar o que é só nosso. Era discussão no Star Trek, na série toda, da qual eu sou apaixonado, né, o Jornada nas Estrelas, desde os anos 60, quando ela começou, né, quando Gene Roddenberry criou aquela série de TV, é que se tinha ali uma personagem, que era o Sr. Spock, que sendo venusiano, né? Venusiano ele era? Não estou misturando um pouco. Né? Depois eu lembro. Ele tinha uma origem em que ele não era da Terra e ele não conseguia sentir emoções. Mas, como a mãe dele era, o pai era de outro lugar, mas a mãe não era, ela era terráquea, ele conseguia, vez ou outra, emoções. Essa distinção entre o Capitão Kirk e o Sr. Spock é que o Sr. Spock era racional, a gente diria cartesiano, ele não se emocionava com as coisas, ele decidia de maneira, vou usar o termo, fria. Ele tinha frieza. Enquanto que os outros que não eram como ele, né, eles pensavam de modo mais humano. A raiva tinha lugar, a alegria, né, a possibilidade de afeto. E o Sr. Spock era entendido como operacional. O que fazia com que a nave, né, Star Trek, no caso, ali a Enterprise, ela fosse adiante, o que a levava para... Olha que beleza. O que a levava para o êxito era o controle técnico. Mas o que a tirava das encrencas era o controle emocional. Era o uso da emoção. O Capitão Kirk tinha uma coisa que o Sr. Spock não tinha. Ele era capaz de intuição. Isto é, a negação da racionalidade é a intuição. É quando você não pensa, você sente aquilo. Você acha que tem que fazer isso e faz. Acha que tem que fazer alguma coisa e faz. Por isso que essa mescla, você usou uma expressão gostosa. Eu acho que a inteligência emocional, ela será nosso baluarte de defesa para dizer, eu não sou assim. Frente à inteligência artificial. Frente à inteligência artificial. E uma palavra que a gente, nesse 2023, acabou falando menos, que foi muito falado em 2022, é do metaverso, por exemplo, né? Que nesse momento, por conta da crescente da inteligência artificial, está meio em baixa, assim, né? Agora, mas ele não vai ficar em baixa em 20, 30 anos, provavelmente, né? E talvez muito da nossa vida, incluindo a profissional, vai acontecer no metaverso, nas realidades virtuais. O que as pessoas não costumam entender, e esse é o Harari que fala, é que lá as leis da física mesmo vão ser diferentes. São diferentes. Você vê as coisas e elas se movem de uma maneira diferente. Então você imagina alguém que tem 50 anos e precisa reaprender não uma língua ou algo do tipo, mas aprender a enxergar, a andar. Como que você faz isso aos 50 anos? Né? Então, nesse ponto, você não apenas corre o risco de ficar para trás, de se tornar irrelevante, mas para se adaptar, você precisa ser muito hábil na parte de inteligência emocional, né? Para você fazer frente, não só
da gente se proteger do que vai vir, mas para você poder lidar melhor com o que vai vir. Mas vai vir ou nós vamos fazer? Porque a ideia de vai vir, ela lida com uma coisa estranha, de que há uma fatalidade nisso. Vai vir porque está sendo criado por quem? Tem um grupo de humanos em algum lugar que está fazendo com que isso que pode vir venha? É uma boa pergunta. Ou nós somos capazes de interromper? Porque, por exemplo, a grande diferença entre mim e a inteligência artificial no momento, Uhum. é que ela consegue mentir e eu também. Ela consegue errar e eu também. Mas eu tenho um compromisso com a verdade que no momento ela não tem. Eu posso errar, mas não quero. E, eventualmente, uma inteligência artificial ela não tem esse compromisso com a verdade. Isto é, não há uma dimensão ética, a menos que ela seja ali introduzida. E aí, quando você diz, está trazendo à tona essa percepção, esse mundo que virá, mas ele virá, nós estamos sentados e ele vai chegando, sorrateiro. Mas qual a experiência que a gente teve em que o avanço tecnológico foi negado na história da humanidade? Em vários momentos. Nós tivemos situações em que não se admitiu mais, né, algumas coisas porque elas estavam conduzindo a um caminho sem controle, como, por exemplo, a energia nuclear. A energia nuclear, desde 6 de agosto de 1945, quando a primeira experiência em Hiroshima, e alguns dias depois em Nagasaki, que foi entendida como uma grande força, né, ela foi utilizada, e ela é, de uma maneira que é muito menos potente do que ela se anunciava. Haja vista que num país como o nosso uso de energia nuclear com o uso de urânio é muito limitado, por exemplo, no Brasil. Mesmo no mundo, a gente teme mais energia nuclear até do que a utiliza. A gente busca energia eólica, agora se busca trabalhar com a força do elétrico. Mas ali houve um momento muito dramático de que está relacionado à guerra, à bomba. Me parece que essa tomada da tecnologia dentro da nossa sociedade, ela vem de uma maneira mais... sorrateira. Subreptícia. De repente você está lá. De repente você está olhando para uma tela de celular há muito tempo. Então, mas eu posso, como você pode, ter inteligência emocional e saber administrar o meu modo de presença ou o meu desejo. Uma das coisas que a inteligência emocional permite, quando a gente a refina, é que eu não me torne dependente, um addict em relação às telas. Uma parte hoje dos pais, das mães, são capazes, por exemplo, ou de adultos que criam crianças, né, de fazer com que elas tenham uma presença mais controlada em relação às telas. Sim, mas o que me parece é que hoje a tecnologia ocupa um papel tão central dentro da sociedade que há 10 anos atrás não ocupava. E o crescimento da tecnologia que nos leva para inteligência artificial, para metaverso, para o que for, ele daqui 10 anos cresce em escala. Eu não vejo um momento em que vai acontecer essa ruptura como aconteceu com a energia nuclear. Ou seja, talvez. É claro, a gente já falou sobre isso. Em algum momento vai ter que ter uma reunião da ONU, uma reunião de um conselho global que se decida sobre isso, mas me parece distante disso acontecer, né? Mesmo as pessoas que hoje lidam no campo do uso, né, da inteligência artificial e trazem dentro dela a necessidade de simular nessa inteligência a emoção para dar uma face mais humana, também tem preocupações nessa direção. Você tem visto, e eu também vejo, que alguns dos criadores nesse campo da tecnologia limitam, né, a presença dos seus filhos ou filhas junto à exposição às telas. Não oferecem a eles tão precocemente o contato com algo que pode artificializar como ponto de partida, algo que não se tem ainda no controle. Exemplo concreto de algo, eu gosto, e você sabe disso, de tomar no final de semana, né, um cálice de vinho, uma dose de cachaça. Eu nunca bebo durante a semana, gosto de fazê-lo quando eu não tenho outra atividade. Mas na minha casa, você sabe disso, tem um armário com bebidas, elas estão lá. Elas estão lá de segunda a sexta, não é porque eu estou exposto, não é porque eu passo ao lado delas, que cada vez que eu posso eu vou lá e crio ali uma dependência. O mesmo vale em relação a outras situações. Eu acho que a inteligência emocional, em larga escala, ela vem quando o controle passa a ser consciente e autônomo. Isto é, ele é de dentro para fora e não de fora para dentro. Porque eu posso ter a inteligência emocional como controle, na face dela, de controle vindo de fora para dentro.
Mas eu posso tê-lo como uma decisão minha. Como que ela vem de fora para dentro? Pela ordem, pelo impedimento, pela capacidade de constranger você a não agir daquele modo. Né? Pela sociedade. Isso, pelo conjunto, pelas regras, né? Por tudo aquilo que a gente chama de moral, que é a prática de princípios. Porque, por de exemplo, conduta. uma pesquisa mostra que no Brasil a inteligência emocional é a habilidade comportamental mais valorizada pelas grandes empresas. Isso já é, hoje. Mas é também a habilidade mais difícil de se encontrar no mercado. A mesma pesquisa revela que 80% dos executivos não contratariam uma pessoa que atende às competências técnicas, mas não atende às habilidades sociais. Isso em larga escala, no meu entender, Pedro, vem pela automatização dos processos de trabalho, de produção, de gestão. E também de contratação? Também. Cada vez mais nós temos automatização nos processos de produção e gestão. Portanto, desde uma fábrica onde eu tenho toda uma estrutura produtiva que é automatizada, e eu preciso de alguém que faça o controle dessa estrutura, que tenha capacidade emocional. Certo? O meu problema não é a energia nuclear, é quem a controla. Né? Assim como eu não tenho uma questão séria em relação a, por exemplo, o armazenamento, né, de armas por parte das estruturas de segurança autorizadas. Mas quem é que cuida? Né? Aquilo que está ali guardado, nós estocamos pólvora. Eu estou falando para vários usos, para mineração, né, para o uso de demolição. Eu não sou avesso ao uso da pólvora. A minha conversa é em relação a quem controla o estoque que está ali guardado. Por que eu estou dizendo isso? Porque a automatização de processos de gestão e produção, cada vez mais gente tem, né, a inteligência artificial nessa área, ela faz com que eu seja liberado da ação automática repetitiva e permite que eu fique mais na estratégia, na compreensão, na convivência. Se eu não tiver uma inteligência emocional, se eu não for alguém que lida bem com as emoções, é claro que eu vou ser um atrapalhador naquela circunstância. Se eu sou alguém que contrata, sou alguém que entrevista, eu vou direcionar a entrevista para entender se essa pessoa vai ser problemática ou solucionática, para usar aí um termo criado pelo Dario, né, esse atacante do Atlético Mineiro. Né? Isto é a solucionática ou é a problemática? É alguém que virá, olha a frase clássica hoje em dia, é alguém que vai vir para somar ou é alguém que vai vir para afastar? Uma pessoa que vem para somar, você vê. É uma pessoa, agora eu vou usar de novo um termo da matemática, tá? É uma pessoa bem resolvida. Certo? O que é uma pessoa bem resolvida? É aquela que encontra solução para as perturbações internas que ela possa ter e que poderiam alterar, né, o estado dela de convivência. Como a ansiedade. Como a ansiedade, né? As que pessoas... hoje é gerada em larga escala, né? Larga escala. O Brasil é o país com a população mais ansiosa do mundo. Quase 10% dos brasileiros sofrem de ansiedade patológica. Por quê? Eu não sei se eu não vi a pesquisa em si, mas nem acho que seja uma exclusividade nossa. Mas ainda assim, é plausível que nós tenhamos um nível de ansiedade mais forte. Eu não gosto muito das grandes comparações entre sociedades humanas, porque, de maneira geral, elas são voláteis. Mas levando o dado... Como assim, grandes comparações entre sociedades Não, de grandes humanas? comparações. Comparações. Quando a gente compara, não, porque o brasileiro é mais, o chinês é mais, o alemão é mais. Porque tem muitas peculiaridades. Muitas variáveis, muitas nuances dentro disso. Mas levando em conta essa ideia de que há uma ansiedade maior, né, entre nós temos de lembrar que nós fomos a sociedade das contemporâneas que passou mais rapidamente do mundo rural para o mundo urbano. O Brasil, em meio século, fez uma transição das pequenas cidades e áreas rurais para as grandes metrópoles. Nós temos 208 milhões de habitantes no país, né? E se você imaginar, quase 50% desse total estão em 10 regiões metropolitanas. Bastante, né? Isso significa que nós convivemos o tempo todo no meio da disputa. A disputa pelo lugar, a disputa pelo emprego, a disputa para você conseguir se alimentar, a disputa pela segurança. Isso, sem dúvida, gera ansiedade. Eu também posso atribuir a isso o fato de que a gente tem mais acesso a tecnologias. Né? Se, de um lado, o Brasil é considerado o país em que a ansiedade é mais forte, nós somos, você sabe disso, um dos 3 países do mundo que mais tem telas. Sim. Né? E essas telas que nós temos, elas são telas que lidam
né, no campo, não necessariamente da produção, do trabalho coletivo. Isso vem desde antes da transformação digital, né? O Brasil é apaixonado por telas desde do consumo da televisão em larga escala, das novelas, né? Da comunicação de massa mesmo, assim. E nós tivemos um fator adicional. Nós fomos a primeira população que foi se habituando à informática no campo bancário. Por quê? Como nós tivemos durante muito tempo inflação muito elevada, em que você tinha de ter o tempo todo, né, uma ligação com o movimento financeiro que fosse mais rápido e automatizado, no Brasil os bancos entraram até na produção de computadores. No Brasil, os bancos chegaram a criar fábricas também que se colocava a informática a serviço da atividade bancária. Até há uma década, outros povos do mundo com uma formação escolar mais avançada do que a nossa não tinham familiaridade, né? Vou dizer uma coisa assim que parece estranha. Um velhinho italiano como eu, um velhinho alemão como eu, aos 70 anos, dificilmente conseguiria ir até um banco e fazer o uso do cartão magnético num caixa eletrônico. Em vários lugares do mundo, na verdade, pouquíssimos, tem boleto. As pessoas não pagam boleto. O código de barras, assim. Porque pra gente é algo tão usual, tão comum, mas na Europa, vários lugares não tem. Mas a sociedade chinesa, que é considerada, entre aspas, uma sociedade atrasada, em termos de estrutura geral, um país... Foi considerado. Foi, então, é isso, estou dizendo dentro do estereótipo. É uma sociedade que nem o cartão usa mais. Não, é só o super app. Tá Eu tudo estava no lembrando celular. outro dia, quando você pensava em inteligência emocional, o que me dava raiva? Né? Fila de banco, a demora no atendimento. Você quer ver um lugar onde a ansiedade é muito forte? Quando você aproxima teu cartão, ou teu celular, no caso agora, né, de uma máquina de recebimento, e ele demora um pouquinho. Ele fica girando ali. Isso, ele fica girando. Aquela ansiedade é porque a tua honestidade está colocada à prova naquele momento. Naqueles segundos em que o giro, né, ele acontece, você começa a suspeitar de si mesmo, e você até imagina que quem está olhando para você tá também pensando, esse cara tá com treta nessa história. Então, existem alguns segundos em que há uma ansiedade. Aquela pessoa que está atrás da maquininha, nem sempre ela está ansiosa, mas aquela que está na frente dela, né, o cartão, o celular por aproximação, você vai ali e encosta. Esta ideia da gente buscar algo que você não conhece, os aplicativos que você sempre fala sobre eles, né, de encontro, de namoro, seja o que for, em que você conhecerá a pessoa virtualmente, né, de modo artificial, antes de chegar até ela. Você já imaginou? Alguém pergunta a mim se eu me colocasse num aplicativo de namoro. A mim, Cortella, nunca o fiz, não farei, não tenho razão para fazê-lo, espero. Né? E uma coisa é assim, quais são suas características? Quais são tuas características emocionais? Se alguém me perguntar, eu sou calmo, eu sou ansioso. Mas... você para as pessoas que não te conhecem no íntimo, você é um poço de serenidade, de tranquilidade, de lucidez. Mas você se considera... Até não sê-la, né? Você considera que você tem um nível alto de inteligência emocional? Para várias coisas sim, mas aí é uma questão de formação e habilidade. E também de ego, né? Não só de ego, o ego ajuda também. Mas eu estou numa profissão... Ou seja, de se autoavaliar como... Não. Bem mentalmente. Eu não estaria há 50 anos do magistério se eu não tivesse habilidades de convivência com pessoas na minha frente. Verdade. Durante 20 anos, na minha carreira universitária, eu só dei aula para jovens do primeiro ano, propositadamente. Jovens de 17, 18 anos. Você estar como professor... Pensa no que eu vou dizer, você não tem essa experiência. Você estar como professor de filosofia numa segunda-feira às 7h30 da manhã numa sala com 50 jovens. Certo? Dizendo a eles, atentem, leiam, venham, escutem, silêncio, façam. Se você não desenvolver uma inteligência emocional naquela circunstância... Não te colocavam na sexta-noite? Não, na sexta-noite eu procurava várias vezes. Eu sempre gostei de dois momentos da aula. A sexta-noite, porque ela era um desafio para mim, né? E o sábado de manhã. E eu vou dizer algo que parece estranho falando agora em 2023. Era muito bom dar aula sábado de manhã, sabe por quê? Porque embora as pessoas começassem sonolentas,
ela sabia que depois ela ia embora. Que ela ia ou sair para tomar uma cerveja, comer uma feijoada. Isso o aluno, a aluna que estava ali. Então havia uma disponibilidade maior. Se eu admitisse que uma outra pessoa cochilasse naquele momento, que fazia parte, porque ela tinha ido para uma balada, tudo seguia. Ora, isso faz parte da minha inteligência emocional. Faz parte da minha percepção. Quando você diz que se você enfrentar uma criança com birra, que você não parte para cima dela, mas você consegue administrar a tua sensação e buscar entender a situação, isso refina a tua emoção. O mesmo vale em relação à alegria. Eu nunca esqueço de um dos melhores quadrinhos que eu vi na vida. O que eu vou dizer, você sabe, eu mantive na última página da minha agenda durante anos, de modo machista, esse quadrinho, né? Que era do Angeli, do genial Angeli. São 4 coisas numa tirinha. Na primeira tem uma mulher nua pulando, saltando, desenhada por ele, num campo florido, cheio de girassol. Na segunda, né, é um tijolo voando, só o tijolo voando. Na terceira, é o tijolo batendo na cabeça dela, né, e ela caindo. E no quarto é o cara que jogou o tijolo dizendo: ah, Marilda, isso é antes que você fizesse alguma bobagem. Por que essa tirinha ela era significativa? Eu usava para mostrar em sala de aula o quanto que se passa o machismo, não do Angeli, né, da situação, o quanto se imagina que uma mulher muito feliz, que esteja saltitante no meio, né, que ela precisa ser manietada, ela precisa ser amarrada. Ah, Marilda, isso é antes que você fizesse alguma bobagem. Olha que coisa. É a ideia, né? A Aracy Balabanian, ela fazia nos anos 1990 uma novela em que ela fazia o papel de uma mãe de 3 meninos. Ela fazia Dona Armênia, e ela o fazia de propósito com esse nome. Rainha da Sucata. Rainha da Sucata. E ela dizia o tempo todo para os filhinhas dela, usando ali o jeito do modo armênio, né? Ela dizia assim: predinho na chão, predinho na chão. Porque ela queria que um prédio na Paulista, que era irregular, né, que ele fosse demolido, na Paulista de São Paulo. E ela, em alguns momentos, ela dizia também, quando alguém queria sair voando do que não devia, pezinha na chão, colocar o pé no chão. Eu acho que inteligência emocional é também ser capaz de colocar o pé no chão. Agora eu vou te contar uma coisa. Descartes, tantas vezes injustiçado, como sendo o pai do pensamento racional exclusivo, ele tinha uma definição de filosofia que eu uso com frequência quando ele dizia que o filósofo ou a filósofa é alguém que tem pé de chumbo e asas. Pé de chumbo e asas. Nesse sentido, é claro que o pé de chumbo, trazendo aqui a Dona Armênia da Aracy Balabanian, é o pezinho na chão. Né? Isto é, manter os pés no chão. Mas ser capaz também de voar. E o que é que leva a voar? A imaginação, a emoção. Né? E essa emoção, quando ela é lidada de um modo frutífero, em que você tem uma fertilidade na emoção, ela não é destemperada. Os antigos latinos, especialmente Marco Aurélio, que é um dos representantes no século II, né, da concepção estoica, ele falava da temperança. Isto é, você ter um equilíbrio no modo da emoção, isso o estoicismo propõe, né, para você não ficar destemperado. Você não sair do mundo. Né, os gregos e latinos usavam, os latinos, a expressão não exorbitar, não sair da órbita, não ficar exorbitando. Ora, acho que a inteligência emocional, como um valor hoje, ela em larga escala vem, porque, atenção na expressão, tem muita coisa que nos tira do sério. Demais. E será que o sério é o calmo, o sério é o tranquilo? Para você, o que é uma pessoa séria? Eu não sei, eu acho que a gente ainda confunde muito a inteligência com o controle. Eu acho que esse é um dos pontos que esse programa mostra muito, até no nosso papo, porque e dentro do mundo do trabalho, por exemplo, em cargos de gestão, um dos palestrantes que é até contemporâneo seu, que eu mais gosto, é o Valdez Ludwig, que tem um vídeo de uma entrevista ótima que ele fala justamente sobre a inutilidade do gestor, de certa forma, do gerente, né? O que você faz? Ele fala: eu controlo as pessoas. Ele fala: esse aí é um desempregado, né? A pessoa que está lá só controlando as outras pessoas. Nesse cargo de liderança, e na minha experiência também como dono de empresa,
a inteligência emocional que você tem que desenvolver para entender as particularidades do seu time ou para entender as realidades das outras pessoas é muito, muito forte, e isso não é trabalhado, né? Eu não tive isso em nenhum curso, nenhuma universidade. Hoje já se tem. Né? Nós conversamos um dia, na segunda temporada da Grande Fúria do Mundo, sobre o humor. E como o humor ele foi constitutivo e é da nossa convivência familiar nas nossas famílias. E como ele é uma marca da inteligência emocional, porque uma pessoa que saiba lidar com o humor, não controlá-lo, fazer do humor uma alavanca para algumas situações, que ele não seja transbordante a ponto de incomodar, que não se transforme o humorado com o ridículo, mas que ele componha uma convivência que seja alegre e, portanto, agradável, isso é inteligência emocional. E isso se forma. Quando eu vejo, né, netos e netas meus que são capazes de alegria, de ironia gostosa, de brincadeira, portanto, pegando parte das emoções e canalizando para uma energia positiva, para uma ação que seja benéfica, isso é inteligência emocional. Você tem toda a razão. Uma parte do que é o mercado entende inteligência emocional como sendo controle emocional. E, portanto, trabalhar, por exemplo, técnicas de respiração, você ser mais zen no sentido até banal do termo, não no sentido profundo. Né? Isso tudo traz um desejo de que a gente se controle e, ao mesmo tempo disso, você tem que se descontrolar um pouco, pensar fora da caixa, rompa com o mundo, queime teus navios. Esse movimento ele é duplo, ele não é ambíguo. Ele é duplo, pé de chumbo e asas. Nós temos que manter a rota, mas temos que ser capazes também, né, de inventar, de criar. E a emoção nos auxilia a fazer isso. O que é uma música, senão mexer com a nossa emoção? Mas várias delas, elas lidam no campo da inteligência racional, não emocional. Você pega Caetano Veloso. Em 1967, ele faz a música Alegria, Alegria, que começa dizendo: caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento. Num sol de quase dezembro, eu vou. Né? Uma hora ele diz: nada no bolso ou nas mãos. Essa frase é do Sartre. Essa frase está numa biografia do Sartre chamada... Ela inteira? A frase? Não, ele cita propositadamente. A frase do Sartre, que está lá na autobiografia dele, que é de 1964, chamada As Palavras, né? O Sartre escreve: nada no bolso e nada nas mãos. E o Caetano cita isso com 25 anos de idade. E introduz essa ideia, né, do movimento, do caminhando contra o vento, né? Sem lenço e sem documento. Pode parecer agora uma coisa banal, mas isso rompeu uma lógica que existia naquele momento, dentro de uma estrutura ditatorial que o país vivia. Você estar sem documento e você estar sem lenço, e o lenço ali tem a ver com uma ironia, porque nos momentos de repressão, parte da estrutura de segurança usava gás lacrimogênio, né, e o lenço servia para cobrir, né, um pouco do rosto para você se proteger, e caminhando contra o vento. Sem lenço e sem documento, num sol de quase dezembro, eu vou. Por que eu lembro isso? Porque uma parte da música serve também para a nossa racionalidade e outra para a nossa emoção. Eu posso cantar Alegria, Alegria, como sendo algo que me emociona, mexe comigo, me dá prazer, mas posso cantá-la também como uma forma de manifesto. Como hoje grande parte do público está reconhecendo essa obra por causa da gravação do Xande de Pilares, tem um disco Xande Canta Caetano, agora muito popular, comemorando os 81 anos do Caetano, e eventualmente as pessoas vão curtir só pela parte da emoção. Sim, ali, claro. E essa é a beleza da arte, né? Eu posso muito bem ouvir uma canção, ver uma arte como eu tive a ocasião, eu nunca tinha visto ao vivo. Mas no ano de 2023 eu tive a ocasião com o Cláudio de estar, né, na Espanha, e pela primeira vez eu vi presencialmente um quadro que eu tinha visto milhares de vezes, que é Guernica, né, do Pablo Picasso. Quando eu parei diante do quadro, a minha emoção ela não era inédita, porque eu já tinha visto em imagens, em filmes, em fotos, em estudos. Mas aquilo não é só um quadro. O que me emocionou foi lembrar o contexto do quadro. O quanto que Guernica é uma recusa ao uso da tecnologia para o massacre
dado que aviões foram utilizados para bombardear a cidade de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola. Você diria assim, e qual é a diferença entre a emoção do ao vivo, na frente do quadro, e a emoção de vê-lo numa tela? Como a emoção daquilo que mexe comigo, se eu sei o contexto, é a mesma coisa. Mas a presencialidade faz com que eu possa cheirar o quadro. Faz com que eu possa, de uma certa maneira, tentar tocá-lo. Não se deve fazê-lo, né? Mas tentar me aproximar. Até ouvir pessoas à minha volta. Então, há uma outra maneira de envolvimento em relação a isso, na música, na ciência, né, na literatura. De ver o show e ouvir o disco, né? Ouvir o disco é uma coisa muito antiga, mas de ouvir a música no streaming ou no que for. E um dos desafios dessa empatia, dessa inteligência emocional que todos temos que ter como gestores ou no dia a dia do trabalho é justamente o home office, né? A minha empresa ela é totalmente baseada em trabalho home-officeada, de trabalho remoto, desde quando começou a pandemia. E nós entendemos ali que aquilo funciona dentro do nosso formato. Mas para ser empático, você só vê pessoas numa telinha, é muito difícil. Você não está lá cheirando, você não está vendo como ela chega, você não está observando nuances que, eventualmente, a pessoa está numa dificuldade tremenda lá no dia a dia dela e você perde isso porque você não tem mais esse contato. Isso a gente não conseguiu substituir. Agora eu vou lembrar de novo aquilo que é a minha área de atividade. Durante séculos, muita gente só teve o home e não tinha o office. Isto é, pessoas que se definiam, especialmente no campo feminino, como até anotava dólar. Né? O que você faz? Eu sou dólar. Então, ela só teve o home e não teve o office. Mas a minha atividade na docência, ela tem 3 partes para ela ser desenvolvida. Eu tenho que planejar o que eu vou fazer numa aula, eu tenho que executar a aula e eu tenho que avaliar. Pois bem, 2/3 da minha atividade são em home office sempre. A de qualquer pessoa da minha área. Isso significa que no campo da educação escolar, o home office ele não é novo, entendido pela palavra em si. E ele exige uma disciplina forte. Exige um controle emocional forte, porque você ter 2/3 do teu tempo de trabalho feito em casa. Mas individualmente. O home office, não. Mas eu estou falando de outra coisa. O home office coletivo é diferente. Estou falando de outra coisa. Estou dizendo o quanto que eu, porque estava em casa, tinha que ter uma inteligência emocional em relação a qual seria a minha prioridade. O que eu ia fazer naquele momento. Mas essa inteligência é racional. É mais ou menos. Claro dá uma vontade danada de você parar, né, e diz nesse momento agora, vou ficar com a família. Aí é controle. Ficar com a família. Não, ficar com a família. Isso. Porque elas se juntam as coisas. Mas essa vontade é controlada pela racionalidade de você ter que entender que você tem que preparar a aula, fazer e Mas priorizar. Se eu estou no escritório, os minha família pode estar distante. Meu filho ou filha não está correndo perto de mim. Claro. O gato não pula no meu colo, a menos que ele vá comigo para o trabalho. Isto é, eu não tenho tantas distrações boas. Né? Isso significa que essa desumanização do office, a forma de distanciamento do office para que eu não me sinta em casa, né, ela é melhor. Na minha atividade como docente, durante muito tempo, era necessário um controle emocional em relação a isso. Mas, hoje, quando você lembra bem que isso é feito de forma coletiva, isto é, todo mundo está num outro local de trabalho que não era o habitual, você, Pedro, como gestor, que essas pessoas tenham inteligência emocional ou é problema delas, dado que você não vai encontrá-las fisicamente? Eu preciso que elas tenham e, eventualmente, isso não está no meu controle porque a gente deixa passar porque eu não os vejo fisicamente, presencialmente. Eu tenho que perguntar. Eu tenho que saber da telinha como está mais a vida da pessoa, eu tenho que entender isso. A Isa, minha esposa, faz muito bem no trabalho. A gente tem que ter um momento de amenidades, a gente tem que ter um happy hour virtual, né? Porque tem pessoas em Florianópolis, pessoas na Bahia, pessoas no mundo britânico. Em Joinville, onde a gente tem mais agora também, Porto Alegre, enfim, tem pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro que precisam desse momento que dá um pouco de humanidade, né? Pro dia a dia que é frio, é híbrido, é digitalizado demais, assim. E a gente, como gestor, perde um pouco da possibilidade de ser empático, de trabalhar e perceber a inteligência emocional dos nossos colaboradores. Então é difícil. E eu fico imaginando que talvez o lugar mais
carente de inteligência emocional seja onde a convivência ela é obrigatória, em que não há como se distanciar, como, por exemplo, uma penitenciária, como, por exemplo, uma estação orbital em que você tem que ficar 550 dias trancafiado dentro de um espaço de 20 metros quadrados com outra pessoa que você vai encontrar o tempo todo. Há momentos de escape quando você não está nessa situação, né? Uma das coisas mais pesadas que o Primo Levi escreve, Será Isto um Homem, contando da experiência dele como sobrevivente, né, de um campo de concentração, era como é que você fazia para conviver no dia a dia, numa situação de horror, como era o caso do homicídio nazista, e ao mesmo tempo sabendo que a outra pessoa ela poderia ficar com a tua parte da ração, mas sem ela você não sobreviveria. Sem a outra pessoa você não teria apoio para existir, mas com a outra pessoa haveria uma disputa. Esse movimento em que estar com as outras pessoas é necessário, mas elas também são a fonte, né, daquilo que pode te ameaçar, essa é a composição em que a inteligência emocional ela pode ser lidada melhor. Não apenas como controle, mas como fruição. Algumas das minhas emoções, eu as aprecio, inclusive quando elas não são emoções admissíveis no dia a dia, como a raiva. Ela nem sempre me faz mal, desde que eu não transforme a raiva, né, em algo que é bruto, que produza dano em outra pessoa, mas vivenciá-la num determinado momento, ela não é algo que eu queira distância. Né? Há situações em que sim, enraivecido estou, ou irado estou, ou quando você admite que uma das emoções que se pode ter, né, é a inveja, né, em que você queria aquilo. Quando eu quero, eu tenho que fazer uma distinção entre se eu quero aquilo ou eu quero que a outra pessoa não tenha. Né? Se eu quero para mim, portanto é um desejo, ou se eu não quero que ela tenha, portanto é uma inveja. Isso é inveja, isso, exatamente. Né? E fazer com que ela fique privada daquilo, porque isso me dará prazer se ela tiver a ausência daquilo. Admitir essa emoção é parte de uma inteligência emocional. Não transformar uma energia que, ao ser canalizada, ela poderá ser negativa, é uma administração da emoção que beira o controle, mas também beira o aprendizado. Né? Nesse sentido, estar bem, né? Não exorbitar-se, não descontrolar-se de um lado e, por outro, também ser capaz de convivência. Porque a grande encrenca das nossas emoções é que nós estamos com outras pessoas. Né? Eu sozinho, a clássica ideia, você já viu o meme, né, no mundo digital, quando você está irado, aparece lá uma marmota ou algo equivalente no alto de uma montanha e grita e solta a voz. Está sozinho, você solta a voz. Quando você está com outras pessoas, você tem que conviver de uma maneira que não haja ali as rupturas. Eu acho muito difícil um gestor, uma gestora que tem que selecionar pessoas para trabalhar, se tiver que levar em conta algo que para nós ainda é muito inicial, né? Eu acho. Espero que pelo menos nesse podcast, nesse episódio, as pessoas tenham trilhas a percorrer ou caminhos para pensar mais sobre isso. Pensar bem nos faz bem, né? Pensar bem nos faz bem e sentir bem nos faz bem. A tal ponto que a gente vira assim, e aí, Pedro, tá se sentindo bem? Eu não fico sempre falando assim, Pedro, você está pensando bem. Aliás, porque você está pensando bem pode ser uma advertência. Você está pensando bem, é diferente de aí pense você está bem sentindo. nisso, pense bem sobre isso. Você está sentindo bem, é outra coisa. Eu respondo, tô legal.